Fala pessoal, boa noite. Quem puder me dar um ok se estiver conseguindo me ouvir, eu agradeço. Já já o Marcelo vai entrar aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o concurso TCE. Pois é, cara, fiz a barba aí, agora eu fiquei alguns anos mais novo, né? Concurso público deixa o cara velho, cara, essa que é a verdade. Tayane, boa noite. Quem puder me dar um grito aí, se estiver me ouvindo, eu agradeço, tá? Maria. Já o Marcelo entra aí, a gente vai conversar, tá? Daniel, Bruna, Rodrigo. Barulho de motorzinho, cara. Vou ver o que que pode ser aqui, mas eu acho que tá. Deve ser algum barulho externo aí. Ó, para quem tá acompanhando aí o concurso da Alesc, tá? Notícia quentinha, depois eu vou postar. Provas em dezembro, tá? Banca FGV, provas em dezembro. Essa aí é só para quem tá acompanhando agora. Depois eu vou fazer um post falar um pouquinho sobre isso aí. Mas já era meio que esperada a banca, né? Mas agora a gente tem a data da prova também, o mês da prova pelo menos, né? E é certeza que deve coincidir com a CGE de Santa Catarina também, né? Nunca tem concurso bom, e quando tem com dois concursos bons, eles acabam coincidindo, né? Rafael, Vitor, boa noite aí, gente. Marcelo, daqui a pouquinho tá entrando aí, ele tá conferindo ali o fone de ouvido e tal. Fernando, boa noite, Fernando, Renan. O concurso da CGE ali eu até tô acompanhando para ver se tem alguma movimentação de. Matheus, eu fiz essa prova, foi uma das mais difíceis. Estatística pesada, finanças públicas. Matheus, então fica por aí, cara, que o Marcelo tem bastante coisa para falar sobre essa parte mais específica aí, tá? Ele já entrou aqui, já vou aceitar a participação dele. Daqui a pouquinho, deixa eu convidar ele aqui. Oi, Carla, boa noite. Ederson. Opa, que tem que virar a câmera, né? É melhor, né? A gente quer te ver também aí, Marcelo. Deixa eu ver aqui. Aí, foi. Show de bola, cara. Pô, legal. Como é que estão as coisas, cara? Tudo Beleza? bem? Tudo certo, tudo bem. Primeira vez E... aqui, nunca mexi nisso daqui. Vambora. Não, tá bem bom. Se alguém puder confirmar se tá ouvindo bem, eu tô te ouvindo bem aqui. Tá bem. Tá um som bem bom. Parou o Ô... barulhinho que estava antes também. Ficou legal agora. Para mim, o seu Ah, áudio então, também. fechou. Perfeito. Tem bastante gente aqui. Tava trocando uma ideia sobre o nível da prova do TCE para economista, né? E eu vi aqui que tem bastante gente que, dos que entraram aqui na sala, que estão estudando para a parte de economia mesmo. Vamos aprender bastante contigo Uhum. hoje, né, cara? Ó, o que eu puder contribuir aí, tô aqui para isso. Mas, cara. ah, Tá,
tá dando uma caidinha aí, mas tá indo, cara. Vamos seguir o Vamos barco lá, aí. tô te ouvindo normal. Beleza. Ô Marcelo, fala um pouquinho aí, cara, sobre a tua experiência aí como concurseiro, como servidor, as provas que tu já fez, aprovações e reprovações. Conta um pouquinho a tua história pra gente. Meu nome é Marcelo Lemos, eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou calouro do ICL, a gente não se cruzou lá nos corredores da UFSC, né, era outro período, mas sou calouro seu, né, entrei depois de você lá na UFSC, e antes de começar a estudar para concurso, eu estudava para diplomacia, que é um concurso público também, só que ele é um pouco diferente. Eu estou falando isso só para entender a história, né, que eu acho importante. Então, eu me formei em 2012, 2013, 14, 15, eu estudava para diplomacia. Só que você não é concurseiro quando você está estudando para diplomacia. Ele não tem a... Eu não conhecia o mundo do concurso, entendeu? Eu não conhecia o esquema. A gente vai falar sobre o material mais detalhadamente, mas eu não conhecia o lance de PDF. São matérias que não caem nos outros concursos. Então, você fica isolado do mundo dos concursos. A gente estava... A gente tava morando na França com a Débora, que ela estava fazendo um pós-doc lá, e a gente voltou para o Brasil e veio morar em Brasília. Isso daí foi em 2015, outubro de 2015. E aí eu virei, cheguei na conclusão e falei assim, nossa, eu não tenho mais dinheiro para estudar para diplomacia, que é caro. Não tem mais dinheiro. E fui estudar para um concurso do Ministério das Relações Exteriores, e aí virou a chave. Aí que eu fui ver a AFCO a primeira vez, fui ver direito administrativo, virou a chave para o concurso normal, para concurso público, né? Eu estava estudando para esse concurso aí do oficial de chancelaria, e aí apareceu o Tribunal de Contas de Santa Catarina, auditor, para você ter uma noção. Eu não sabia o que era Tribunal de Contas, isso lá em 2015, naquele primeiro. Eu não sabia o que era Tribunal de Contas muito bem, e não sabia que era auditor. Eu lembro que eu perguntei pro rapaz, eu estava num curso, e perguntei pro rapaz lá, e aí, o que auditor faz? Ele virou para mim e falou assim, ele audita. Eu falei, poxa, resolveu meu problema, não entendi nada, né? E aí eu fui buscar o que era, e falei, maravilha, Tribunal de Contas de Santa Catarina, Floripa, lá em 2015, eu comecei a estudar para concurso assim, com mais afinco por conta do TCE Santa Catarina. E aí comecei a estudar, tive que aprender todas as matérias, só a parte de economia, porque já tinha da minha formação e caía na diplomacia, e comecei a estudar a fundo. O que eu tinha de vantagem até esse momento, em 2015? Eu tinha capacidade de sentar e estudar, porque isso o outro concurso que eu estudava já me obrigava, mas eu não conhecia nada das matérias. Eu cheguei só com português e um pouco de direito constitucional resolvido. Mas bem pouco. Português eu cheguei resolvido, já tava legal já. E aí fui para conhecer. Estudei pra caramba. Eu acho que até marquei aqui, a prova do TCE era em 2015, né? Lá em maio de 2015. Não fiquei, tinham 10 primeiros, o Ricério ficou. Foi em quinto lá, né? Isso. Não fiquei entre os 10 primeiros. E falei, poxa, depois tinha o Tribunal de Contas do Pará, que era a Banca CESP também. Falei, vou continuar estudando. Aí continuei, tinha mais 3 meses para estudar, viu que estava ruim ali, e fui no Tribunal de Contas do Pará, já foi legal já. Porque eu já peguei em primeiro, foi um excelente resultado, assim, uma surpresa, primeiro lugar, só que teve as provas de título, me levou para sexto, mas eu estava dentro das vagas. E aí eu estudei para alguns concursos, fiquei esse ano de 2017 estudando, estudei o que eu trabalho hoje, que é o que eu trabalho, que é o Hemocentro, passei também aqui na Secretaria de Educação. Então, esse 2016 e 2017 foi ano que eu estudei bem legal, fiz uma boa base assim e já consegui um resultado legal. Aí, em 2018, eu parei de estudar completamente, fui fazer outras coisas, empreender e tal. Em 2019, me chamaram. Claro que se parei de estudar completamente, eu tenho que falar melhor aqui. Não é completamente. Às vezes sai um edital, você fica louco e vai lá estudar em cima da hora para o edital. Foi o caso do Tribunal de Contas de São Paulo e do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O de Minas Gerais, até que fiquei no cadastro de reserva, fiquei em 24º, alguma coisa assim. Mas não estava dedicado mais, né? E aí comecei a trabalhar em 2019, rotina de trabalho 6 horas, o que é mais tranquilo para estudar também, mas não estava estudando. Quando me veio o alerta de voltar a estudar, é quando começou a falar de um próximo concurso de Tribunal de Santa Catarina. Eu falei, poxa, agora é minha chance, né? E
E aí corta para pandemia, tudo, né? Não sei se como que se a gente vai ser mais específico, vai detalhando, quando começou a estudar para o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Mas a história é essa. Eu comecei a estudar para concurso de maneira específica por conta do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Não, massa, cara. É interessante, normalmente quem começa, sempre quando eu faço essas entrevistas assim, com os aprovados, eu comecei estudando para Receita Federal. Normalmente é assim, né? Ou para o TCU. Então eu já começasse com um concurso bem diferente, né, cara? Que é o concurso da diplomacia, é outra pegada, é outro nível de concorrência, é outro tipo de estudo, né? E no meio do tempo ali tu virou a chavezinha e conseguiu sair boas aprovações, né? Mas no Pará tu Aham. chegou a assumir, não? Fosse nomeado Não, lá? eu fui nomeado. Eu tinha sido nomeado, eu acho que você vai lembrar disso daí, porque eu conversei com você. A gente não estava fazendo a consultoria, né? Eu estava fazendo um acompanhamento com você, a mentoria, mas eu tinha sido nomeado para a Celesc em dezembro de 2020. E já tinha um burburinho do concurso do Tribunal de Santa Catarina, eu achava naquela época, né? Eu me perdi um pouco. Uhum. Começou a ver a pandemia, daí depois que ele continuou, mas enfim. E aí eu falei, e sério, eu morro de vontade de morar em Floripa, de novo, né? Minha esposa, eu conheci minha esposa lá em Floripa, então eu tinha muita vontade de voltar para Floripa. Falei, sério, fui chamado na Celesc, eu vou ganhar o mesmo tanto e vou trabalhar 40 horas. Daí você falou alguma coisa assim, Marcelo, eu não iria nem para ganhar mais, se fosse para trabalhar mais. Quanto menos para ganhar o mesmo tanto trabalhando mais. E foi difícil aquela escolha, sabe? Eu já tinha ligado para meu videoconferência com a minha sogra e meu sogro. Não, a gente vai voltar para Santa Catarina. Depois, no outro dia, eu falei, não vamos mais voltar, entendeu? E fiquei Putz. sofrendo com aquilo e falei, não vou, porque o concurso vai abrir. E durante a pandemia, eu tinha assumido um cargo onde eu trabalho e tinha trabalhado 40 horas. E eu falei, 6 horas eu posso estudar muito mais. Eu senti esse peso, essa diferença. Eu falei assim, não vou. Aí falei, não vou. Falei, era dezembro. Falei, agora eu relaxo, tiro minhas férias. Fui nomeado no Pará. Lá era 6 horas, já era o cargo de auditor. Era um salário melhor, um pouco melhor que o meu agora. No longo prazo ia ser muito bom. E, poxa, eu queria já entrar no Tribunal de Contas, né? Eu prestava concurso. Eu caí para a área de controle por causa do TCE Santa Catarina também. Sabe? Acabou fechando a área para mim. E aí eu cheguei até ir lá para entregar os documentos, indeciso ainda se eu ia ou não ia. Daí uma hora eu parei e falei, você quer saber? Eu não vou. Eu não vou porque vai mudar a dinâmica, onde eu estou eu já consigo estudar legal, eu já estou com fluxo de estudo, a minha vida está organizada, vai ter várias coisinhas para fazer, daí sai esse edital, eu estou lá com mudança, eu não vou. Então foram 2 renúncias ali que eu fiz por conta do Tribunal de Santa Catarina, né? Uma que já era para morar em Floripa, uma coisa que eu queria, e outra que era para morar em Belém, num cargo muito legal, num órgão muito legal, que é o Tribunal de Contas também. E fiz essas 2 renúncias, sério. E certo de que falei, vou passar, vai dar tudo certo, não tem erro, confia. Eu falei isso para mim. Aí não sei se eu me Não, adianto, vou me massa. adiantar, né? Porque se eu falei que eu estou confiando em mim, tudo bem, né? Eu confiei em mim até sair o edital de Santa Catarina. Na hora que saiu o edital de Santa Catarina, eu falei, o que eu fiz, cara? Já era para eu estar ou em Floripa ou em Belém, no cargo de auditor. Eu viajei, nossa, bateu aquele arrependimento. Aí eu começo a falar, eu não paro. Se você quiser me interromper aí, você me fala. Por que que Não, bateu imagina, cara. Por que que bateu o arrependimento? Porque eu olhei e falei, caramba, veio um edital diferente do edital que eu estava acostumado. Não existe estar acostumado com o edital, certo? A gente tem que estar pronto para o que vier e fazer o nosso melhor com o que vem. Mas veio muita estatística. E saiu a economia brasileira. E aí os concursos que eu já tinha ido bem, que eu tinha pego lá o CESP, primeiro lugar no TCE Pará, aqui também foi CESP na Secretaria de Educação, falei, cara, aqui é o meu lugar, assim, CESP é a banca que eu gosto, né? É onde que eu consigo me dar bem. Aí veio muita, com peso, né? Indicou, né? Isso aí é saber o peso da estatística depois na prova, né? Porque não tinha definido os números de questões. Mas, na hora, eu falei, eu viajei, eu já devia estar em Floripa agora, acabou, né? Não vai ter como. Daí é ligar para você e começar a trocar ideia, né? Isso que é o bom de ter esse suporte, que a gente conversou sobre isso muito até. Cara, essa parte de escolhas, né? E eu, particularmente, tu até que eu conhecia bem, a gente já se conhecia desde o último concurso e tal, mas eu Aham. recebo diariamente, cara. Cara, fui nomeado aqui, será que eu assumo? Será que eu não assumo? Será que eu peço a conta do meu trabalho para estudar? O que é que eu faço? É difícil a gente opinar, né?
Mas uma constante, enfim, uma visão que eu sempre vou ter é que, cara, quem tem mais tempo para estudar tá na frente. Essa que é a verdade, né? Então, se de repente, sei lá, R$ 1.000 no mês vão te tirar 10 horas de estudo na semana, na minha opinião, não vale a Não pena, vai, né? Não não vale. vai. E essa parte de mudança, cara, que tu tocasse no assunto, o edital, ele é muito, por muito tempo ele é esperado. Mas o dia que ele vai Uhum, sair, é muito difícil tu cravar. Então a gente uhum, fica adiando algumas coisas, fica adiando, fica adiando. Quando ele sai, nem sempre é um momento que é bom para ti. Às vezes tu estava se mudando de casa, às vezes tu tá doente, tá com alguém doente na família, enfim, tudo isso aham. faz parte, acontece, né? De qualquer forma, tudo que tu já tinhas estudado, né, tu já vinha de um primeiro lugar na parte objetiva. Lá em 2016, tu já vinha com a base bem feita, te deu um pouco de segurança para, enfim, tomar a melhor decisão ali. Tu sabia, né, eu imagino, vou até perguntar isso, se tu tinha esse sentimento assim, cara, essa prova aqui eu sou capaz de passar, sou capaz de. Porque economia sempre são poucas vagas, a gente sempre briga para ficar nas cabeças, porque Uhum. sempre menos vagas, né? Quando tu tomasse essas decisões ali, enfim, né, tanto de abrir mão do Pará, quanto de se permanecer estudando, não importa quando que viesse a prova, tu sentia confiança ou como é que foi essa questão de tomar essa decisão, assim? Essas renúncias são difíceis, né? Não, eu tinha, não, no momento que eu fiz a renúncia, eu tinha confiança, mas você não tem edital, você tem só o histórico, né? E, assim, o histórico não quer dizer nada, né? Ele só dá uma motivação, assim. Não quer dizer que eu fui bem num tal concurso, eu vou bem no outro. Depois de ir bem em concurso de economia, por exemplo, o concurso do TCR Rio Grande do Sul, eu peguei em 34º ou 35º. Tudo bem que eu não estava estudando com afinco na época, porque estava me dedicando às outras coisas, mas na época lá do Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo, eu tinha acabado de ser nomeado no Instituto de Previdência Municipal de São José dos Campos. Economia é pouco, né? Aí tinha pego um primeiro e fui nomeado. Trabalhei, falei assim, não vale. Assim, pensei comigo, assim, essas horas isso não vale, a grana não valia, eu estava longe da minha esposa, que continuava em Brasília. E falei, não vale, vou para esse concurso, vai dar certo. E não deu certo, né? Mas tudo bem. Então, se eu tinha confiança na época, tinha. E tinha até o edital. No edital eu apavorei. Esse é o fato, né? No edital eu apavorei. Mas aí, como eu tinha feito várias renúncias no decorrer do tempo, foram outras renúncias também. Codevasf, foi uma prova que eu fiz, foi CESP, fui nomeado, convocado, né? Porque é uma empresa pública, não fui. Então, várias vezes eu tive que renunciar. E aí, essa renúncia, por mais que depois eu não tinha confiança quando saiu o edital, essas renúncias me ajudaram a falar assim: agora vai na raiva, sabe? Agora tem que ir. Não tem pra onde escolher. Tudo que você fez, você não tem pra onde ir. Daqui pra frente, você corre do jeito que dá. Se vai dar certo ou não, mas você vai até o fim. Massa, cara. E assim, ó, tocasse um assunto bem importante, né? Isso acontece com frequência, né? Por exemplo, agora em Minas Gerais saiu semana passada ali, estatística lá na parte específica, peso 2. Ah, Às vezes sai lá, como foi você faz Ceará, educação fiscal. Sempre vai ter uma matéria ali que ela fugiu um pouquinho do padrão, né? A gente tem na nossa Uhum. base. Ah, Qual foi a tua, assim, o que que tu pensou para lidar com essa matéria diferente? Tu priorizou o estudo dela? Deixou ela mais para o final? Como é que foi? Porque realmente foi uma parte bem pesada do edital, essa parte estatística, né? E tem um edital novo de economia, né? Um padrão, talvez, do CESP, né? Não sei. Foi o edital do Tribunal de Santa Catarina, do TCE de Santa Catarina, agora que a gente fez esse ano. E o Tribunal lá do Espírito Santo, tipo a Controladoria lá, tem um nome específico, me fugiu agora. Tem a Seconte, né? A Seconte, exatamente, que é uma controladoria, acredito eu. Ela Uhum, é. O edital dela veio na mesma pegada, que daí eles separaram um pouco, não só colocaram estatística, mas começaram a colocar econometria. O que a gente não uhum. via antes, assim, raramente você via econometria. Eu tinha visto no edital de 2013 ou 12, que era o da ANP. E aí, o que aconteceu em estatística? Porque lá em 2015, quando eu fiz o primeiro, eu falei assim, eu não tenho tempo para estudar estatística. Eu fui muito em cima da hora, né? Saiu o edital e eu fui correndo para aprender tudo. Eu falei assim, eu não vou ter tempo para estudar estatística. Eu tinha que aprender AF, tinha que aprender direito administrativo, eu tinha que aprender todas as matérias. E aí, eu não estudei estatística. Então, eu já sabia desde 2015 que estatística era um problema.
o Tribunal de Contas do Pará, se eu não me engano, não tinha estatística. Tanto é que já foi até mais fácil eu pegar uma posição boa. E os outros que eu peguei essa posição boa não tinham estatística. Eu falei, caramba, cara, estatística é um problema que eu tenho. E para contornar isso daí, eu tive uma ferramenta muito legal. Aí é mais a ferramenta assim, que apareceu, que foi o professor Guilherme Neves, com aquela escola de exatas dele, que você pagava 99 ou 100 reais por mês, vamos dizer assim, e você tinha acesso a todas as aulas dele. E aí, sério, chegou uma novidade para mim. Porque quando eu saí lá da diplomacia e entrei para o mundo do concurso, a coisa mais legal que eu achei foi duas coisas que entrou no meu cotidiano. Se alguém me perguntar para mim de concurso, eu falo assim, primeiro você tem que ter um site de questão. Legal. Uma plataforma de questão para você usar e conseguir se medir, ver seus erros, ter isso daí tudo guardado de forma fácil. Eu só usei o TEC, desde o começo. Com você também usei o TEC. E a outra coisa era o PDF. E videoaula, jamais. Assim, não considerava assistir uma videoaula. Não considerava. E em estatística, o Guilherme Neves é um ótimo professor, você tinha recomendado também, um amigo do trabalho recomendou, falou que é muito bom. Falei, mas é videoaula, pensei comigo, né? Não vai virar, não gosto de videoaula. Cara, foi sensacional, assim. Foi uma ferramenta que acho que sem ela eu não conseguiria ser... Assim, não sei se eu conseguiria o primeiro lugar, sabe? Não sei, porque ela me deu segurança. Porque qual é o esquema também de videoaula? Ela encaixou no final do dia. Eu podia ver ela de forma mais tranquila no final do dia. Eu podia também, depois de manhã, eu refazia os exercícios, imprimia ali os exercícios que ele mandava. E o sistema dele de videoaula, agora virou propaganda do cara, do Guilherme, né? Mas vamos lá, mas só para explicar. Ele tem um sistema de videoaula muito legal. Depois ele tem um esquema de videoaula muito legal. Ele vai passando o vídeo, ele tem uma ferramenta que ele consegue marcar os gráficos e marcar o raciocínio e ela apaga. Então ele não suja a imagem. E a gente consegue acompanhar exatamente o que ele está falando. Eu falei, cara, isso é sensacional. Ficou muito fácil de ver o que está ali pra gente e com a direção dele, né? Gostei demais. Então, a ferramenta foi essa. Fazer muito exercício já focado em CESP economista e assistir as videoaulas dele. E aí eu consegui contornar essa estatística, que eu estava prometendo estudar desde 2015. Olha, dá até vergonha de falar isso, né? Desde 2015 eu tinha que ter estudado estatística. Eu falava, não, esse ano é resolução de ano novo, vou estudar estatística. E não ia. E aí essa ferramenta foi bem legal. Consegui contornar o ponto, até fui ver hoje que eu fiquei curioso. De 17 questões ou 18 questões tiveram, 17 questões tiveram de estatística, eu fiz 10, acertei as 10 e deixei as 7 em branco. Então, acho que nesse pouco tempo, com essa ferramenta e com a orientação sua também, fazendo os exercícios, tendo estatística lá na plataforma, eu consegui resolver. Porque, eu acho que minha nota não foi tão ruim. Porque eu consegui identificar o que eu conseguia fazer para acertar, e consegui acertar, então foi bom, e consegui identificar o que eu não ia fazer. Então, eu não perdi ponto nesse sistema CESP. Então, foi esse o processo. Cara, isso aí é uma raridade, né? Tudo bem, tu fez essa avaliação, tu deixasse várias em branco ali, mas é uma raridade tu marcar com convicção e não errar. É um diferencial, né? Ainda mais estatística, que era a minha dificuldade, né? É ela que me derrubou. A última prova aí era para eu ter sido, essa de 2016 também, era para eu ter sido um dos primeiros ali. Achei que tinha marcado pouco, a gente vai aprendendo, né? E hoje a gente conversa com outros alunos para não cair nessa furada, né? Achei que tinha marcado pouco, saí marcando o que não precisava ter marcado. Aquilo ali me tirou pontuação que me jogaria ali para, pelo menos lá nas vagas, eu teria ficado com certeza, né? E estatística lá naquela prova de 2016 já foi um diferencial. Ela já foi uma prova difícil. Tanto que o cara que ficou em primeiro, eu lembro num fórum de Facebook, porque a primeira resposta é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Eu falei, cara, eu não sei nem fazer o cálculo. O maluco tá comentando a resposta e não deu outro, ele foi o primeiro colocado, por causa da estatística. E essa dica de exato... Desculpa, mas eu quando fui refazer essa prova agora, eu não sabia nem do que estava falando as questões. E depois, já próximo de fazer a prova agora, eu já sabia. Eu falei, nossa, eu devia ter estudado naquela época, né? Mas a gente não tem ferramenta, é um processo também, né? Não adianta. É uma pergunta que eu recebo recorrente, assim, quando abro a caixinha, né? Professor, quando que vale a pena eu usar videoaulas? Eu só estudo por videoaulas e tal. E eu sempre falo, cara, parte de tecnologia da informação, né, de TI, e as exatas.
É o que eu indico, né? Claro, aí véspera Uhum. de prova, aí tu já tá com a cabeça tudo bem, mas para desenvolver assim no ritmo bom, tentar o máximo material escrito, né, a leitura Uhum. mesmo, mais as videoaulas para as exatas e para tecnologia da informação. E é interessante, né, cara? Tendo um cara que já tinha uma base, já conhecia a matéria, já tinha graduação, né? Até perguntaram se É. tu não aprendeu na graduação essa matéria aí. O Uhum. pessoal tava brincando se tu aprendesse com o Aprendi. Biagio. O Biage, eu não fiz com o Biage. Enfim, eu, eu aprendi, eu passei na matéria, só que daí, vamos lá. Na minha graduação para economia, eu resolvi que eu queria fazer diplomacia. Então, por mais que eu não tinha começado a estudar exatamente para diplomacia, eu tinha feito escolhas no meio da minha graduação, que é, meu, eu vou vender tudo que eu tenho aqui e vou aprender inglês. Eu vou fazer uma faculdade de história. Eu não terminei a faculdade de história, mas tinha dia que eu tinha matéria de dia e de noite, entendeu? Então, algum tempo da minha graduação, até eu perceber o que eu queria fazer, que foi assim, eu vou focar em economia para terminar a faculdade de economia, mas já focado no concurso da diplomacia. Então, matéria de exatas que não caía lá, era chegar e passar, certo? Não era a minha. Aí eu ia mais a fundo nas matérias que tinham a ver com história, em macro e até micro, caía. E principalmente formação econômica brasileira, né? Que eu me dediquei mais. Mas essa Ô, escolha João, ali no passado atrapalhou um pouco, né? Por eu ter direcionado. mas, cara, a gente até saber qual é o nosso caminho, a gente vai dando cabeçada para todo lado, né? A gente vai, tenta aqui, tenta ali. Na graduação, o cara entra muito novo, né? E acha que vai para um caminho, depois Aham. acaba passando. Dificilmente o cara entra e já fala, eu quero isso aqui, e aí se forma e já passa naquele cargo que quer, ou já segue a carreira que quer. Eu até conversei com a Marina semana retrasada, que enfim, fez a graduação para ser Uhum. executiva. Foi fazer trainee, foi para a empresa e tal, e no meio do Sim, caminho sim. Uhum. acabou passando no TCE também. Então a gente erra, né, cara? Por isso que normalmente o auditor ele já passa com uns 30 anos, já passa com uma idade um pouquinho maior, porque ele já meio que definiu ali para onde que ele quer ir e se preparou para isso, né? É. Marcelo, eu considero tu assim, cara, um especialista em CESP, né? Tu mesmo falasse ali que a banca se sente confortável, né? O que que é a Uhum. tua Ah, principal, assim, o que sim. que pega na banca, cara? Qual é o segredo dessa banca? Eu, a gente sempre volta na diplomacia porque ao começo fez uma base legal, né? Ela era CESP. Então eu já estava acostumado com esse certo e errado. Eu acho que o que pega, assim, que às vezes é perceber, será que eu devo marcar isso daí? Isso daí é muito polêmico, né? Não polêmico, assim, cada um tem sua opinião, né? A gente tem, eu consigo fazer aqui pela. Acho que é o Ezequiel, ele é segunda administração. Ele tem até, eu conversando com ele num podcast lá de estratégia, ele falou: não, tem uma manha aqui, ele explicou mais ou menos lá, de, de fazer um chute mais certo no CESP, né? Mas acho que o que quebra bastante no CESP é que você sai marcando tudo e o que não sabe, e essa errada te penaliza. Então, às vezes, vale a pena não marcar. Mas é difícil você ter esse conhecimento. Você tem que estar bem na matéria para você saber assim, isso eu não sei marcar, né? Isso daí eu não consigo marcar. Esse eu consigo chutar e dá certo. Então, acho que esse fator de correção do CESP é uma coisa que atrapalha e também é uma banca totalmente diferente das outras, né? A gente está falando de assertivas, né? Por mais que tenha provas do CESP que são múltipla escolha, é minoria, né? Eu até tirava, às vezes, no pós-edital ali, se começava a aparecer muito de múltipla escolha, eu tirava ou passava, sabe? Não, eu ficava nesse esquema de ir no certo ou errado. Agora, a banca, ela tem a sua peculiaridade na matéria também, né? O que aconteceu? Eu treinei muito CESP, então para mim o concurso sempre foi CESP. Dar um exemplo aqui, eu fui fazer a prova, não sei se foi uma boa escolha, né? Ter feito a prova. Você acha que se você falaria para eu não fazer, e Com eu lá fazendo certeza. a prova, eu concordei. Vou falar qual prova que é. A prova da Cefaz Espírito Santo. Eram 2 semanas antes da minha prova, ou 3 semanas antes da prova. E eu fazendo uma banca CESP, eu tava com as matérias em dia, sabe? Não tinha, quer dizer, era a banca FGV. Cara, português que eu sempre vou bem, eu fiquei com 50%. Eu rodei na prova. Eu não fiquei nem entre os 50 primeiros. Não fiquei nem no cadastro reserva, não fiquei nem aprovado no concurso.
era uma banca diferente. Eu não sei te dizer exatamente o que foi a sua pergunta, qual que é o que pega na banca CESP, porque eu sempre treinei na banca CESP, eu sempre fui para a banca CESP. E quando eu saio da banca, isso me atrapalha muito. Me atrapalha muito. Hoje, se eu fosse fazer o concurso, vai sair a FGV e a LESC, né? Provas em dezembro. Supondo que eu fosse fazer esse concurso. Cara, ia dar um trabalhão. Eu ia ter que estudar muito, muito mais do que para uma banca CESP. Eu teria que pegar o padrão da banca, que eu não conheço. Não, perfeito. Essa parte de conhecer o padrão de cobrança da banca, se familiarizar, né? A gente sempre, dentro do possível, tenta se antecipar ao que a banca que vai ser o concurso e já montar um pré-edital focado naquela banca. Então, o pessoal que está focado em Alesc ali já está fazendo FGV há meses, né? Saindo da banca da CGE, a FCC da vida, a gente vai migrar para a FCC, porque dá diferença, né, cara? E um erro muito comum é o aluno querer fazer várias provas de várias bancas e tal, e num período de tempo que não te permite migrar bem de uma banca para outra, né? E cada adaptação, ela te traz perda de desempenho, ela te traz incômodo, ela te bota para estudar coisas que tu não está acostumado a estudar. Hoje eu recebi uma pergunta ali no WhatsApp do aluno, depois eu vou até responder. Cara, tô fazendo interpretação de texto da FGV, tô fazendo 50%, isso é normal? Né? Cara, isso é normal, isso é normal, principalmente quem não está familiarizado com a banca, né? É. Se for para o CESP, de repente vai ter uma outra matéria que ele vai cobrar de uma maneira diferente, também vai derrubar o teu acerto, né? Vou responder um pouquinho aqui o pessoal que tá comentando aqui Bora, bora. no muralzinho aqui. Pelo que eu entendi, a família está em peso aqui, né, Marcelo? Então, a família aqui falando, prestigiando Eu aí não o tô vendo garoto. quem tá aí, mas um beijo aí pro pessoal da família aí, ó. Ellen. Ah, minha tia, sempre me apoiou desde o primeiro momento. Nossa, um beijo pra minha tia. Ela, minha tia Neuzira, agora virou aqui um beijo da Xuxa aqui, mas é verdade, eu sempre tive muito apoio da minha família. Isso é muito, muito importante. Sempre acreditaram, apoiaram, e muito obrigado. Mas se tu deixou tu já deixou, tu falasse se tu deixasse pelo menos 7 em estatística, né? Quantos que tu deixou sem marcar na prova do TCE? Tu tens algum Eu acho, padrão, alguma estatística assim, sempre deixo tantos por cento como margem, como é que tu faz? não, eu avalio na hora. Eu avalio por questão. Eu falei, essa questão pode me tirar ponto. E aí eu avalio por questão. Eu acho que foram mais quatro no total. Eu não marquei aqui, mas acho que mais quatro, fiquei curioso de estatística. Não deixei outras questões em branco, só estatística mesmo. Se for, você pode colocar 10 em branco no máximo, mais 3 no máximo. Eu sempre falo assim que uma margem segura ali é um 10%. Para economista é um pouquinho mais, né? Porque para É, a nossa engenheiro nota é mais também baixa, né? a nota é mais baixa, mas um 10% é uma margem tranquila. Porque a gente tem esse sentimento, cara, eu preciso marcar mais? Eu preciso marcar mais porque eu olho lá que o pessoal está fazendo 95% lá naqueles rankings que a gente tem lá na plataforma, enfim. Mas, cara, aquilo é treino. Na hora do jogo, se a prova estiver difícil, o pessoal vai estar marcando menos também. Então, pensa muito, Aham, como tu falou, faz uma avaliação individual, uma avaliação prova a prova ali, né, aham. até o 10% é uma margem segura, se a gente vai pegar alguém ali com 95%. Até acontece, mas o concurso, quanto mais alto nível, mais difícil acontecer, né? É. A Denise Foi pensou a isso, a mesma coisa, estatística quantos ali. deixou em branco? Pode Oi? falar. Não, pode falar Não, que foi isso. O que estatística que pegou, né? Daí eu tive que deixar mais em branco em estatística mesmo. mas e assim, automaticamente quanto mais base tu tem no conteúdo, mais seguro tu fica para marcar. E isso vai Uhum. influenciar no número de questões em branco, né? Então também tu não pode chegar com uma ideia fechada. Ah, eu vou para deixar 10 em branco, não importa. Cara, se a prova tá É, difícil, deixa 15, deixa 17, só não vai, porque é difícil tu ganhar um pontinho, é difícil tu acertar uma questão, né? E aí tu vai é, arriscar aquele pontinho que tu ganhou ali, né? Então tem que fazer essa avaliação, principalmente quando a gente tem provas com pesos, né? Peso um, peso 2, peso 3. Então tem que ser, uhum. principalmente no peso 3, tem que ser muito avaliado, porque são 3 pontos a menos. São 3 objetivos que tu acertou, três É, questões de peso um, enfim. Então uhum. esse é um segredo assim fundamental, cara. E o cara que desvendar isso aí, esse método, a CESP vai inventar um método pior ainda. Então deixa assim, que pelo menos cada um tem o seu jeito ali de lidar com esse fator de correção, né? O Matheus perguntou se tu tá aposentado, continua estudando.
Quais são os planos para a vida aí? Não, eu acho que eu aposentei. Eu acho que eu aposentei, né? Às vezes, é porque eu não comecei a trabalhar ainda, a gente não foi nomeado, né? Eu acho que quando começar a Sim. trabalhar e tal, entra no ritmo de vida, né? Tem uma colega que trabalha na Natália e você fala, mas você está no limbo, calma, não peça muito de você nesse momento, né? A gente fica em dúvida, né? Eu acho que se fosse para estudar para algum concurso hoje, ou seria Banco Central, por ser mais ligado à área, e muito talvez, assim, ou até a diplomacia, que eu comecei lá atrás, eu acho muito legal, assim, né? Mas não sei, hoje eu não penso. É mais para não do que para sim. Não, legal, cara. E tá sentindo falta, cara, de estudar ou não? Sério, cara, você falou outro dia, eu não sei se foi naquela conversa que a gente teve naquele chopp que a gente tomou, ou se foi em uma live de algum dos colegas aí agora. Mas você falou do tal da abstinência de estudo, né? Aham. E ela existe, é um fato. A abstinência dá. Eu não estou falando que eu vou matar ela, não fui matar ela ainda, mas às vezes dá abstinência. Eu aluguei uma salinha aqui para estudar. Logo quando eu comecei com você, eu aluguei uma salinha, espaço médio aqui, muito legal, aqui em Brasília, na Asa Norte. E era uma delícia, cara, porque eu sempre gostei de estar em biblioteca. E com o Covid a gente estava sem biblioteca. E biblioteca você chega, concentra, era muito bom. Em casa estava com obra também aqui do lado, no prédio, e aí estava ruim de estudar em casa. E aí eu terminei meu concurso, a Débora tinha um concurso de Floripa, foi fazer o concurso de Floripa. Resumindo, fui deixar ela num domingo, e eu falei, eu te deixo no domingo na salinha, e eu vou pro clube. Porque eu posso agora, eu tenho meu domingo, ó. Passei, eu vou lá. Na hora que eu tava deixando ela, eu falei assim, nossa, queria ir pra salinha também estudar. Sabe aquele sol... Daí eu olhei para mim e falei, o que você está falando, cara? Calma, vai curtir seu clube, mas você sente falta de estudar porque você está muito acostumado. E aí eu comecei a olhar mestrado, comecei a olhar Ampec, e aí eu falei, não, calma, vamos começar lá antes, ver o que... Se ambientar no trabalho, se ambientar na vida para um outro projeto, ainda que seja um mestrado, né? Ou outro concurso eu não penso, mas um mestrado, ou uma segunda graduação também, não sei. Não, mas, Mas cara, existe essa isso aí, ó. diferença. Mas prova de concurso chega, né? Até porque a tua nomeação tem tudo para ser uma nomeação rápida, né, cara? Então Aham. logo tu já vai estar, enfim, no cargo. Às vezes quando demora muito, como foi aqui em Santa Catarina, que nomearam o pessoal agora, depois de 4 anos, tu Aí não você pode vai ficar tocar a 4 anos vida, né? esperando, né? Não Agora tu dá. passou bem colocado num órgão Aham. bom, com capacidade de nomear e com declarações públicas que vai nomear rápido. Então, isso influencia Isso. de qualquer jeito, né? Tipo, aqui eu tô garantido, não preciso mais. Senão, realmente, o pessoal que tá, de repente, no CR, alguma coisa assim, continua estudando, né? Tem perspectiva de nomear? Tem, mas pode ser que demore um pouco mais, aí tu vai ficar ali 1 ano e meio, 2 anos, perdendo concursos bons, tudo isso pesa, Isso né? que eu ia falar. E tem concurso bom saindo de Santa Catarina ainda, né? Se quem quisesse morar ali em Floripa, tá tendo concurso, né? Vamos falar um pouquinho sobre. O João perguntou aqui sobre revisões, cara, né? Qual era o teu método aí para poder revisar, cara, as matérias específicas, as matérias que tu já tinha um domínio maior, assim? Tu preferia só fazer questões? Tinha algum horário que separar para fazer revisão? Como é que tu fazia? Eu acho que a revisão de série é fundamental. Seja ela pelo erro das questões que você fez, ou seja você ir num resumo, ou você ir num caderno que você anotou as questões que você errou, por que você errou, aquele conceito seu que está fraco. Você tem ideia também que, às vezes, a gente tem ideia que o conhecimento é algo retilíneo, né? Eu vou percorrer nessa estrada, na hora que eu chegar a tal ponto, eu tenho conhecimento. Não, o conhecimento é cíclico. Tem até um meme que eu vi essa semana que traduz muito bem esse conhecimento é cíclico, né? Aquela frase lá, o conhecimento ninguém te tira. Você esquece sozinho, né? É isso. É isso. Eu olhei para aquela frase e falei, nossa, é isso. É cíclico, ninguém tira, mas você esquece. Por isso que é cíclico, né? Você tem que voltar. Então, eu sempre voltei. Sempre fiz revisão. Por exemplo, no começo, vou começar a estudar agora uma matéria que eu nunca estudei. Eu vou pegar o PDF, vou fazer 4 aulas em seguida, fazendo os meus... Depende também, né? Eu, no começo, sincero, eu gostava até de escrever, de montar um resumo. Se eu tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não vou fazer isso. Vou pegar um resumo pronto e vou acrescentar. Mas eu fazia um esquema, tipo assim, de 4 aulas dessa matéria nova, na hora que eu chegava na 4ª aula, eu vou ir fazendo exercício, né? Faço exercício, marcava os exercícios que errava, na hora que eu chegava na 4ª aula, eu voltava, fazendo todos os exercícios que eu errava. Ia mais 4, voltava às 8. Porque, por incrível que pareça, você erra o exercício mais de uma vez. Muito normal. Tem questão que se eu fizer hoje, eu errei
durante todo o meu pré-edital, no pós-edital, e se eu voltar, eu acho que eu erro, né? E uma hora você aprende, isso que é bom. Mas eu acho que a revisão é fundamental. Então, eu estava sempre revisando. Nesse pós-edital, as revisões eram basicamente por questões, porque a gente já ia, meio que todas as matérias do TCE Santa Catarina já tinham contato, só a estatística que eu estava aprendendo. E aí, eu voltava nos exercícios errados, e voltava nos comentários, e fiz também uma coisa que a sua plataforma dá, que é muito legal, e é as anotações por matéria. Então, na plataforma que o ICL tem, gente, vocês vão colocando, você está fazendo exercício, você está com a plataforma aberta. Errei a questão no Tectal, vou lá para o comentário do professor, poxa, comentário muito legal. Eu já coloco ela já fica, já fica um caderno, né? E depois você pode jogar para o Word, editar, deixar bonitinho, mas eu ia naquele processo, isso aqui é muito legal, copiava. Ou até mesmo acertava a questão, olhava um comentário muito legal, poxa, que resumo legal isso aqui. Colocava nesse caderno. E esse caderno eu revisitava. Massa. E como é que tu fazia? Com que frequência tu pegava esse caderno que tu anotava os comentários e tal? Tu tinha uma frequência? Porque assim, lá na plataforma... Pode falar. Não, desculpa, fala aí que acho que você vai dar minha resposta já, pode falar. Não, é que lá na plataforma o que eu faço? O cara se testa nas questões, né? E é exatamente quando tu faz, pô, esse comentário aqui é bom, isso aqui é importante, papapá, eu preciso dar uma olhada nisso aqui melhor, né? E depois ele tem uma metinha ali para poder revisar aquele assunto que ele fez questões antes. É como se fosse uma revisão de erros, né? Ela não é uma revisão antes, ela é uma revisão depois. Lá na plataforma ela funciona na sequência, né? Para o cara realmente voltar na sequência e estudar. Mas como é que tu fazia essa parte assim, para voltar nesse caderno de erros, para voltar nos teus erros nas questões, né? Isso que eu falei, eu usava a plataforma que me guiava, né? Eu fazia a questão na segunda-feira, eu acho que na mesma semana, eu acho que já tinha a revisão da questão errada, né? Talvez, né? Depende do tanto de matéria que você tá também. Mas o meu era meio que na mesma semana. E daí, eu ia para o caderno de erro, aí trocava. Às vezes eu começava pelo caderno lá, dava uma lida geral. Às vezes eu ia para as questões e depois ia para o caderno, nas questões erradas depois ia para o caderno. Então, não tinha assim um jeito certo. Mas eu acho que na maioria das vezes voltava para as questões e aí voltava para o caderno. E tu chegou a usar o Anki? Tu conhece o Anki, não? Tentou Não usei. usar? Não usei esse. Eu sei que é o sistema ali de flashcard e tal, mas não usei. O Nossa. Anki eu não usei. Eu particularmente, o Anki ele funciona muito bem, assim, né? Mas ele tem que ser usado com bastante cuidado, assim, em termos de volume de coisas para revisar, né? Eu sempre prefiro uma revisão por questões, por assunto, que tu vai mapeando, né? Então, estudei aqui determinado assunto, vamos lá, vamos pegar, estudei aqui elasticidade e tal, dia tal, fiz 75%. Depois de 2 meses, fiz 80%. Tu tem esse comparativo. No Anki, tu não consegue ter essa estatística de assunto, né? Tu fica voltando no que tu vai esquecendo. Então, ele tem que ser usado sempre em paralelo, assim, não pode ser uma ferramenta só ele, a gente precisa ter sempre esse diagnóstico por assuntos, né? E vamos lá, cara, como é que é a questão de organização, assim, porque hoje tu trabalhas, tu sempre estudaste trabalhando, né? Uma constante desse pessoal que passou no TCE, que todo mundo estava trabalhando e tal. Como é que tu organizava a tua rotina? Como é que tu distribuía a tua semana, cara? Como é que tu fazia para equilibrar aí essa rotina? Sabe que eu cheguei lá para ter entrevista no Estratégia lá, né? Eu falo, como é que você organizou? O VCR. Daí muita gente, quando eu falei VCR, eu tenho que escrever agora, né? Não entendi, daí um monte de gente veio me perguntar, mas o que você falou lá? É o quê? Rio o quê? Eu falei, RCR. Mas você que organizou, né? Foi a plataforma. Não, mas assim, a minha sorte, que o meu trabalho é 6 horas. Eram 6 horas, né? São 6 horas de trabalho. Então isso ajuda muito, porque eu tenho um período livre. Então, geralmente, eu gostava de estudar de manhã, cabeça fresca, para estudar, né? Para dedicar o melhor mesmo que eu tinha ali, que gasta muita energia, que é o estudar pela manhã. E aí estudava das 8 ao meio-dia. E daí 1 hora eu ia para o trabalho. E aí, basicamente, antes, assim, com aquele estudo lento, na pandemia ainda, sem muita certeza, era mais ou menos isso que eu fazia. Eu estudava pela manhã e ia pelo trabalho à tarde, umas 4 horas. Aí, no pós-edital, já comecei a apertar um pouco mais. Né? Depois do trabalho, eu tentava fazer umas 2 horas lá, né? Saí do trabalho às 7 horas, que eu trabalhava da 1 às 7. Então, eu estudava de manhã, ia para o trabalho da 1 às 7,
E na hora que eu voltava, eu passava na salinha ainda e lá, por ter esse... Eu achava que mudava muito, assim, dava um clique assim, de concentração. Lá eu ainda conseguia fazer umas 2 horas. Aqui em casa eu nunca consegui chegar do trabalho e estudar. Até porque é uma casa, é um apartamento de um quarto, não tem um espaço separado para estudar, já fica mais difícil. Mas era basicamente isso. Sabe que Também, no apartamento que eu morava, essa questão que tu falasse daqui, depois a gente vai voltar na questão do final de semana, tá? Mas eu quero fazer esse gancho aí. Eu hoje, enfim, quando eu estudava, eu tinha a minha mesa de estudo no meu quarto, cara. E eu tirei a mesa do quarto para não ficar olhando para a cama, exatamente porque eu estudava de madrugada, cara. Tu ficava olhando para a ah, cama e dizia, meu, cara. Aí eu peguei e o William Douglas também falava isso, né? Que tu não pode estudar virado para a janela, tem que estudar meio que uma coisa que não vai te desfocar. Então, quando tu saía e ia para a salinha, pô, ainda tá na rotina, tu ainda tá no pique, né? Agora, quando é uma baia, né? tu chega em casa e, pô, trocou de roupa, cara, comeu, o teu corpo já entende, não, agora é a hora de... E aí até tu retomar, já fica um estudo diferente, né? E tu me lembrou disso aí, eu lembro que falei, cara, eu sou obrigado a tirar essa mesa aqui do meu quarto. Porque eu fico olhando pra essa cama, eu quero dormir, botei na sala, de costa pra uma janela, ficava só olhando pra parede, do lado, na Uhum. frente. Cara, nunca estudei tanto do que nessa época aí, foi uma mudança que eu fiz. Mas os finais de semana, cara, como é que era? Porque durante a semana tu tinha que trabalhar, conciliar, enfim, né? Final de semana tu É. descansava, sábado, domingo direto, como é que era? Eu tinha o hábito de estudar, tanto no sábado e no domingo, no pré-edital, eu estudava de manhã. Eu fazia umas 2 horinhas, sabe? Uma bateria de questão de direito administrativo, algo assim que já estava mais tranquilo para mim. Daí eu dava essa treinadinha, assim, sábado e domingo de manhã. Mas não era muito, era 2 horas, estudava, eu ia fazer um esporte, alguma coisa. Agora, no pós-edital, eu até lembro até, que eu fiquei muito estressado quando saiu o edital. Eu falei, não tá no meu jogo, tem muita estatística, já era, não vou conseguir e tal. E aí eu tava cansado mesmo. E eu lembro que era o primeiro domingo de pós-edital. E eu já tava com essa lima, eu falei, isso aqui não dá, cara, tô muito cansado, não dá. Aí eu cheguei, fui tomar um açaí, peguei os stories lá, tinha um story seu, concurseiro com o edital aberto, descansando no domingo, não pode, né? Era alguma coisa assim, né? Alguma caixinha de perguntas sua. Concurseiro descansando no domingo, daí você, não, isso não pode. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas, enfim, eu tava cansado, aquele domingo eu precisava. Mas isso daí foi um toque também. Então, sábado e domingo, ficava direto, né? Era um grande sacrifício. E de manhã não era um sacrifício, sabe? Agora, voltar no domingo à tarde para estudar, isso foi bem difícil, mas fiz, na maioria dos domingos, né? Quando eu estava cansado também, eu me permitia. Falei, hoje eu só faço de manhã, vou lá descansar, porque depois de um tempo também, é uma dificuldade que o concurseiro tem, mas é muito legal quando você consegue identificar isso. A ansiedade não deixa, o edital aberto, ele vai botando pressão. Mas se você conseguir identificar, assim, 4 horas, 3 horas a mais aqui forçando, não vai me render muito e vai me prejudicar amanhã, e eu vou para casa descansar, é muito legal. Nem sempre funciona, tá, gente? Tô falando isso aqui, eu não tô falando que eu consegui. Eu ia lá e me matava e me ferrava no outro dia. Mas às vezes eu dava esse toque. Não, isso aqui não vai valer. Isso é uma coisa muito importante, assim, que, até para desenvolver durante o seu estudo. Saber assim, eu vou descansar hoje e amanhã eu vou voltar melhor. O que é melhor que eu fazer cansado hoje, fazer cansado amanhã e depois. Muito melhor. É muito assim, a gente sempre está correndo, contra o relógio, porque a gente tem uma data de prova fixa ali, né? Mas o importante é tu manter um ritmo e não querer dar picos de estudo, né? Então, eu lembro quando eu estudava também, cara. Cara, hoje eu estudei pra caramba, acordei de manhã até de noite, só estudei o dia todo, não levantei. Pô, no outro dia eu não conseguia nem abrir o computador, tava de saco cheio, cabeça já tava. Então tu via que tu tinha perdido o equilíbrio. Então era muito É, melhor tu manter uma consistência, se for o caso, descansar mesmo, eu concordo bastante contigo, Marcelo. Só que é claro que a ansiedade não deixa, né? E o cara se sente uhum, culpado, né? Tipo, é, cara, tem alguém estudando, alguém tá querendo concorrer pelo mesmo cargo que eu quero passar aqui, enfim, e esse cara tá estudando hoje. E eu tô aqui no é. clube, eu tô aqui de bobeira, tem essa questão. Então tem que ter maturidade, né, cara? Na Uhum. dúvida, estuda. Na Na dúvida, dúvida, não, estuda. é reconhecer, né? E é reconhecer também o que é um estudo de qualidade também, que com o tempo você vai adquirindo isso aí. Porque às vezes quando a gente está no começo, a gente imagina que o sacrifício
sabe? Ah, eu não fui em tal lugar porque eu fiquei aqui estudando. Que é o sacrifício que vai fazer a gente passar. O sacrifício ele é uma consequência do seu estudo. Claro que você decidir estudar naquela hora e naquele domingo à tarde que é horrível, é uma renúncia, então tem um sacrifício. Mas ele é a consequência. Porque às vezes, já aconteceu isso comigo, de focar no sacrifício. Ah, vamos sacrificar, não vou fazer tal coisa, entendeu? Eu não vou fazer aquela viagem ali. Tudo bem que viajar após edital não existe, né? Mas enfim. Ah, não vou fazer tal coisa porque eu estou me sacrificando aqui. Mas não é um sacrifício, é o estudo. E com o tempo você vai conhecendo a qualidade do seu estudo, né? Isso é um passo para a maturidade no estudo. Muito difícil. Não estou falando que eu cheguei lá, mas a gente vai sentindo isso aí de alguma forma. Ô Marcelo, pegando já o gancho do que a gente vem falando, perguntaram, porque o edital foi o edital que saiu no final do ano, né? E a prova era em É, fevereiro, o edital saiu ali em novembro. Como é que foi, cara, Natal, Ano Novo? Como é que tu organizou ali a tua rotina? Chegou. Enfim, cada um tem uma história de como lida com essas festas. Como é que foi a tua? cara, e sério, eu já vinha de muita renúncia, né? E aí, na hora que eu comecei a estudar para o concurso, eu falei, esse concurso não é para mim. Se corrigir na minha redação é lucro, se eu chegar no cadastro de reserva, tá show de bola. Só que eu vou dar o meu melhor. E como eu tinha uma estrutura muito boa para estudar aqui, eu tirei férias em dezembro. Tirei férias em dezembro, mês todo. Ah, você vai perder recesso, que não sei o que. Eu falei, não, taca tudo na conta. Pode perder feriado, pode perder tudo. Eu quero ficar 30 dias focado. E eu não viajei. Então, o Natal, passei, passei sozinho, né? Também não fui pra salinha lá, vou pra salinha no Natal. Passei aqui em casa, né? O estudo natalino. Liguei pra família e tal, e passei em casa. O ano novo, eu passei em Brasília também, estudei, depois fui na casa de um amigo à noite, tranquilo, no dia primeiro já voltei a estudar já. Então eu fiz a renúncia, porque estava em cima da hora e eu já tinha consciência do tanto que eu precisava estudar para alcançar um bom, assim, cobrir bem o edital, né, com qualidade, assim. Então eu fiz essa renúncia aí. Cara, loucura, né? Se pensar bem assim, o cara trocar férias, tudo para ficar estudando no final do ano ali, né? Mas é um preço assim que a gente paga, mas tu vai ter alguns natais agora para poder viajar com bastante tranquilidade, né? Para onde quiser e tal. Sim. Uhum. E já vindo do histórico de renúncia, né? Eu falei, ah, vai mais essa aí pra conta, então, né? Cara, eu me solidarizo muito assim, porque lembro que você faz Santa Catarina, a prova foi em novembro e a prova de você faz Rio Grande do Sul era em fevereiro também. Foi acho que até no mesmo dia do TCL, foi comecinho de fevereiro, assim, no outro ano, né? E, cara, o resultado de Santa Catarina só sairia em janeiro. Eu falei, cara, eu vou estudar direto. Vai ser a ceia e o almoço do Natal e o resto direto. Aqui em casa a gente já tinha um trato, né? Ó, pode ir para onde quiser, pode viajar para onde quiser. Não conta comigo, porque eu vou sentar, vou estudar também. Essa aqui é uma batalha individual minha, né? Quiser ficar aqui, quiser sair, Uhum. pode sair. Quiser ir para praia com as amigas, vai. Quiser ir com a família, vai também. E pô, depois do dia 4, o seu resultado eu já tinha passado lá em novembro, eu já poderia ter aproveitado aquele Natal ali. Mas, cara, é, foram alguns natais estudando, assim, algum momento estudando e tal, e, Uhum. cara, se eu aproveitar e viajar, significa que eu não vou passar? Mentira, né? Não necessariamente é um Uhum. pré-requisito tu abrir mão de tudo. Agora, o cara que fala que, pô, eu abri mão, eu fiz isso aqui, pô, tem que ser reconhecido que é um diferencial, né, cara? Tu ganhasse ali algum chão ali, que depois, até na frente ali, uma gordura que tu conseguisse administrar até chegar na prova, né, cara? Enfim, eu particularmente acho assim, eu acho um diferencial, sabe? Então eu sempre pego muito no pé assim, porque eu quero estudar, mas eu não quero estudar domingo, eu não quero estudar sábado, eu quero marquei viagem aqui, vou ficar 20 dias viajando. Como tu falasse, não existe viagem no pós-edital. Mas acontece também, às vezes tu marcou viagem e aí não tem mais como desmarcar e tal, né, cara? Mas Eu viajei para fazer é, prova, né? E ainda hoje acho que foi um erro de viajar para ter feito a prova. fosse pro a prova do Mas Espírito Santo foi em dezembro, né? ela foi em fevereiro, foi em fevereiro. E daí eu viajei em fevereiro para fazer prova. E que eu já tinha marcado antes que saiu o nosso edital, já tinha saído o edital, já tinha comprado passagem, estava muito barato. Ah, agora vou também, né?
Mas Cara, pode eu falar. lá, o Ricieri, assim, eu não foquei muito na renúncia, não, sabe? Assim, eu foquei assim, eu preciso muito desse tempo. Eu tenho consciência que, porque para mim, assim, a renúncia do Natal não, foi não estar em casa, em Aparecida, né? E eu sabia que na Uhum. hora que eu chegasse em Aparecida, eu ia ter muita distração, eu já não ia ter o lugar que eu estou acostumado a estudar, e eu estava sentindo muita diferença no meu rendimento. Eu falei, cara, se eu for para lá só o dia que eu estou perdendo de viagem, eu já nem posso me dar esse luxo, sabe? Pensei comigo assim, senão. E, mais uma vez, a plataforma também está sinalizando lá, né? Marcelo, você tem 20% do edital da sua cumprido, né? A gente vai falando lá a nossa evolução, que é muito legal. E que ajudou também a tomar essa decisão, né? Saber o quanto de tempo que eu precisava para ter um bom rendimento no concurso. Ali na plataforma ela faz um cálculo, né? Assim, tu coloca a carga horária, eu calculo as metas mais ou menos que precisa para cumprir aquele edital, assim, na minha forma de ver, né? E falo, ó, Aham, a gente tem três variáveis, né? Tem a data da prova, a quantidade de metas e a tua carga horária. Temos que trabalhar com aham, a data de prova dificilmente muda, então temos que trabalhar ali com os dois. Ah, não consigo aumentar a minha carga horária de jeito nenhum, a gente tenta reduzir as metas, né? Mas tudo mais constante tu consegue ver lá, ó, tu vai acabar tal dia, de tal, tu vai acabar esse teu plano aqui tal dia. Uma semana antes, uma semana depois, se for uma semana depois, tenta adiantar as metas, enfim, isso é bem importante, porque, e cara, isso é um erro bem comum, assim, que eu cometi também várias vezes. Tu não sabe quando que tu vai acabar o conteúdo, né? E aí tu deixa para estudar muita coisa perto da prova. Ah, perto da prova, eu vejo isso aqui perto da prova. Cara, e aí fica muita coisa perto da prova e tu não consegue estudar aquilo, acaba passando. Cara, eu tinha que ver isso aqui, aham. nem vi. E até é uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Como é que tu organiza essa véspera de prova? Aquela semaninha ali, tu estuda direto, tu descansa? Como é que tu procura fazer? Eu tenho consciência que se eu for fazer uma prova muito cansado, ela eu não vou ter um bom rendimento nela. Eu sei que eu preciso estar bem pro dia da prova. Todo mundo precisa estar bem, né? Não tem como, né? Mas agora, o sério, nessa prova nossa aí, eu, eu me atrapalhei um pouco, para falar a verdade. Não sei como colocar isso daqui, mas aqui a gente está falando de organização de estudo, eu acho importante. No meio da prova, minha mãe ficou doente, isso em janeiro, veio a falecer, eu fiquei lá em Aparecida, eu apaguei assim, o estudo, sabe? Eu apaguei o estudo no meio da prova, assim, no meio do edital aberto. Você acompanhou isso bem, você viu que não tinha. Cadê o Marcelo na plataforma? Ele não está mais aparecendo, né? E aconteceu isso daí, eu fiquei muito sem chão. Eu falei assim, essa prova meio que já era, né? Então foi de fevereiro para frente, aquele mês, de janeiro para frente, onde eu estudei bem, consegui estudar, foi o dezembro. De janeiro para frente, com isso acontecendo, assim, ficou muito difícil, sério. E aí eu não tive um pós-prova, eu não tive uma última semana de prova que eu queria. Foi uma última semana, um pouco de desespero, não sei se muito afobado, sabe? Porque eu não consegui complementar o edital. E aí eu corri com a matéria que estava me dando mais problema, que foi a estatística. Então, eu não tive um rendimento legal durante o pós-edital, tranquilo, mas ali na última semana, eu queria estar fazendo só revisão. Sério, é isso que você me perguntou, o que vai fazer? Eu queria estar fazendo só revisão. No máximo ali, exercícios favoritas e erradas, né? Que a gente vai fazer um caderno lá com você no TEC, e a gente faz as favoritas e o erradas. Até me desconcentrei um pouco aqui, desculpa, sério. A Imagina. gente faz esse caderno e na última semana eu queria estar fazendo esse caderno e eu não tive tempo disso, né? E aí o que eu fiz na última semana foi dar uma priorizada em estatística, porque eu estava sabendo que ia cair muita prova e que ia ter um Ah, peso na prova e fui. E também eu queria ter feito, desculpa, Zé, que agora eu mudei um pouco o foco da pergunta que eu falei desse apagão que eu tive de estudos durante o edital. Eu queria muito ter feito redação, eu não fiz redação. Eu não consegui fazer redação por causa de tempo. Então, na última semana, eu estava querendo rever as minhas redações e rever os meus resumos e fazer questões favoritas e erradas. Nas últimas 2 semanas que sejam, né? É isso que eu queria fazer. Não foi isso que eu fiz. Eu acabei focando ali um pouco em estatística e vendo alguns resumos no que dava. cara, a gente já conversou sobre isso, assim, eu acabo ficando meio pouco tocado, assim, né, cara? Porque
A gente que acompanha vários alunos, a gente conhece a história de cada um e tal, e às vezes a gente vê assim, cara, galera que desiste por menos, sabe? Porque, sei lá, brigou com a mulher, com a namorada, porque não sei o quê, e, ou porque de repente teve ali uma dificuldade momentânea e tal, né, cara? E tu tivesse um. Eu não consigo imaginar, sabe? Assim, o que que é num momento assim, uma perda dessa, né? Poxa, a nossa. Cara, mãe a gente só tem uma, né? Uhum. Num momento de pós-edital, tendo que administrar tudo isso ali, realmente, tu deu aquela. Sumiu do mapa. Eu pensei, cara, será que mudou os planos? Será que despirocou? Porque acontece também do cara. Cara, quer saber se aqui não é pra mim? Não quero mais saber, vou vender miçanga na praia, sei lá, qualquer coisa. Isso acontece, né? É, e aí, que nada, né, cara? Daí tu mandasse um áudio, ele contasse um pouquinho do que estava acontecendo, eu fiquei bem comovido, assim, sabe? Eu uso muito, não falando, porque eu tenho o Marcelo que fez isso, não. Cara, tem aluno, assim, nesse pós-digital de Santa Catarina, que foi de pós-digital, que muita gente ficou 2 anos estudando para aquela prova, porque estava esperando e tal, né? Uhum. E começou a ter insegurança, dificuldade, e eu dizia, cara, pode ter certeza que tem gente que tá muito pior nesse momento agora, e por incrível que pareça, tá lá, tá indo, tá fazendo o que consegue, então respira um pouquinho, leva mais uma semana, leva mais um mês pra frente aí, a prova tá chegando, depois tu descansa, né, cara? Eu já te falei isso pessoalmente, enfim, mas para mim é uma coisa, é um exemplo, cara, assim, é uma história de superação que eu vou contar a vida toda para todo Uhum. mundo que eu puder contar, porque é uma coisa assim que, né, poxa, comecei um pós-edital, minha mãe ficou doente, minha mãe faleceu, eu fui lá, fiz a prova que eu estava estudando e fiquei em primeiro lugar, sabe? É uma coisa que, cara, é um roteiro, né? Um roteiro, assim, de uma história de superação, cara, coisa que praticamente eu que trabalho há muito tempo, assim, acompanhando um monte de Uhum. história e vejo que mexe muito comigo, cara. Realmente eu fico muito, muito, muito comovido com a tua história, né? Eu É. vi que com certeza tu tens uma família bem legal que te apoiou bastante ali, né? Aham. Teve contigo, acho que isso aí também é um diferencial para a gente Aham. conseguir superar, cara, mas assim, é uma coisa que tem que ser. Cada um vai lidar de uma maneira, né? E tu lidaste com uma maneira assim que foi espetacular, assim, né? Na minha forma de ver. É difícil falar como lidar também, assim, às vezes eu fico muito à vontade que eu tô falando com você, te conheço, mas assim, a ideia em nenhum momento é falar assim, como lidar ali com lutos, é muito pessoal, né? Mas eu trouxe, eu, não sei, eu trouxe esse assunto porque é muito relacionado ao que a gente viveu ali e acabou surgindo, né? Mas assim, disso daí que aconteceu, você pensar assim, nossa, eu perdi o chão, fiquei sem estudar, a vida muda, é difícil. Meu pai já tinha falecido quando eu tinha 17 anos. É muito ruim. É muito, muito, muito ruim, né? E a vida muda, você perde o chão. Só que eu falei assim, cara, não estava preocupado quanto que eu ia estudar naquela época, sabe? Não estava me cobrando também. Eu tava lá, cada um tem os seus problemas, sabe como validar, e na hora eu não queria estudar e fiquei tranquilo. Só que em nenhum momento eu pensei em desistir de fazer a prova. Em nenhum momento. Eu vou lá fazer do jeito que for. Porque eu tô com esse compromisso e eu vou lá fazer. Então, eu não estudei muito. Depois de janeiro eu não consegui estudar muito, não tive uma frequência boa. Eu acho que de novembro, quando a gente começou, eu acho que a gente começou em novembro a estudar, né? A fazer. Eu acho que esse Uhum. novembro e dezembro foram meses fundamentais, sabe? Aqueles 30 dias que eu tirei foram muito legais, o tanto que eu dediquei, porque eu acho que é onde que deu a base. Porque o depois, assim, caiu demais, assim, caiu demais. E fiquei muito cansado, fiquei muito, muito estressado mesmo, sabe? Caiu. Mas fui fazer a prova, cara, sabe? Fui fazer a prova, não acreditava que ia dar certo na hora que fui fazer a prova. Saí da prova não acreditando que ia dar certo e de repente deu certo, sabe? Talvez, é pessoal isso daí, mas acho legal falar, porque às vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Eu poderia ter desistido e eu ia ter todo o apoio da minha família também para não ter feito a prova, sabe? E é algo compreensível para mim.
Mas a gente desiste, não vai lá. Por algum motivo, fiquei 2 meses, mas tem que ir, cara. Tem que ir, tem que ir. Tipo, cada um vai lidar com uma maneira assim, cara, mas tenho certeza, eu imagino, né? Eu pensaria assim, qualquer pessoa que fosse te aconselhar, fosse teu amigo, ia dizer, cara, vai lá e faz essa prova, tua mãe ia querer que tu fosse lá fazer e tal. A gente conversou sobre isso, na Com verdade, a gente já falou isso certeza. pessoalmente, né? Aham. E, e com certeza tu prestasse assim uma homenagem, e a melhor homenagem que podia prestar para ela nesse momento é o Uhum. teu sucesso, né, cara? É tuas conquistas, É. tu com certeza agora vai ter um cargo excelente, cara, um órgão muito bom, né? Independente de remuneração, mas é um órgão muito legal, né, cara? Que tu vai fazer coisas muito, muito bacanas ali. E com Aham. certeza tu não podia prestar uma homenagem assim mais bonita, né, cara, do que ir lá e garantir o primeiro lugar, assim, sabe? Foi sensacional, Marcelo. E a gente está fechando aqui 1h10 de conversa, né, cara? Eu sempre termino aqui a nossa live assim de uma maneira, da mesma maneira, né? Eu queria que tu, assim, cara, agora como um cara que fez tantas provas, tantas aprovações, que, enfim, conseguiu agora no primeiro lugar, né? Se aposentou por enquanto dos concursos, enfim, mas que tu deixasse uma mensagem aí, cara, para aquele cara que está começando agora, a gente vê pelas perguntas, gente que está meio que começando, entendendo ali onde o que tem que fazer para passar, e também para aquele cara que está batendo na trave, sabe, que de repente está ficando no CR, está quase chegando nas vagas. Então, palavras para o iniciante e para aquele cara que está batendo na trave ali. Bom, o iniciante ele vai ter que aprender, né, o sério. Vai ter que aprender. Então, acho que eu penso mais na técnica de estudo, né? A motivação, eu não sei. Não é o lance da técnica de estudo. Então, o iniciante, bora para o PDF, tenta se adaptar ao PDF, porque ele é muito mais rápido que uma aula, mas vai ver o que é o melhor para você. Inclusive, tem matérias que vai ser o vídeo. Mas vai para o PDF, vai anotando. Se você tiver tempo, muito tempo, é a primeira vez que você está em contato com essa matéria, tenta escrever, já pega o resumo pronto e já vai complementando ele. E faz a revisão desde o começo, né? Você fez as 4 aulas, já volta para a revisão, já começa a estudar e revisando sempre. Eu acho que isso daí foi uma coisa que mudou a minha percepção de estudo, né? Agora a gente não falou sobre isso, mas eu vou falar outra coisa que mudou a minha percepção de estudo fazendo com você, sério, que eu acho que isso daí é o pessoal da economia específico, eu queria falar sobre isso antes, eu vou falar agora. Que foi que Tranquilaço. a gente dividiu as matérias, né? Uhum. Eu estou dando spoiler aqui da mentoria, né? Spoiler, isso aqui é de graça. Mas a gente dividiu as matérias de economia, porque às vezes os cursos de economia a gente pensa, eu vou estudar micro, macro, e depois eu vou estudar economia brasileira. E depois economia do setor público. Não, a gente separou. Então eu ia caminhando ao mesmo tempo com micro, macro, com as 4 matérias, ali, as 4 grandes áreas da economia, eu ia caminhando ao mesmo tempo. Isso daí, cara, assim, nossa, o Sérgio tinha que ter falado isso para mim lá em 2015. Foi muito, muito bom. Então, e mais específico para a economia, eu acho que isso daí é uma ótima sacada. Para quem está batendo na trave, eu acho que o grande lance é identificar o que está errado, né? Tem um problema no concurso e na vida, é a procrastinação, né? Cara, você vê que, assim, se eu fosse estudar para um concurso hoje que cai estatística, para eu não bater na trave bem, eu teria que estudar muito estatística. E aí o problema dessa matéria, que às vezes você tem a dificuldade, é que você não coloca ela como prioridade. Então é tentar rever ali onde que está pegando, se é alguma matéria ou se é algum item de tal matéria, e se você já está procrastinando há muito tempo para falar, não, agora eu vou enfrentar de uma vez isso daqui e vou para cima, né? Vou aprender. Na verdade, aqui eu falei isso daqui pensando no iniciante e no avançado, mas eu pensei como se eu estivesse falando para mim lá no passado, entendeu? O iniciante Perfeito. Marcelo e o avançado Marcelo. Essas daí eram as coisas que eu queria, seriam muito importantes eu ter ouvido antes, né? É interessante isso aí, cara. Eu concordo bastante contigo, essa questão de bater naquilo que é mais importante, não importa se tu gosta ou não da matéria, né? O que a gente entende é Aham. o que meu concurso CAIAFO, micro, macro e administrativo constitucional. Só que tem cai estatística também, estatística eu não gosto, aí tu vai deixando. Vai Estatística deixando. sempre cai pouquinho, com peso pequenininho. Aí agora vê se você faz Minas Gerais, lá na parte específica, peso 2.
de todo mundo correndo para aprender estatística em 5 meses aí, né? Não é impossível, mas vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer em 5 meses o que tu não fez ao longo de todo um tempo, né? Esse diagnóstico é bem importante e não ficar empurrando, né? Ah, isso aqui eu vou ver, uma hora eu vou ver isso aqui, uma hora eu vou levar essa matéria a sério, né? Depois ela pode vir. Cara, e tu me falando ali, são 17 questões, eram praticamente 20% da nota, né? Da prova objetiva Aham, era sim. Isso, né? estatística. De ser. Então, para mim, cara, isso aí foi um diferencial para ti, porque tu fez uma aposta certeira, sabe? Cara, só vou conseguir estudar uma coisa aqui até a prova, vou estudar estatística. E aquilo ali pesou bastante. Tu tinha já toda a base, aquilo que tu, de repente, não estava com a base tão consolidada, estava mais preocupado, foi aquilo que tu deu mais importância e foi um diferencial, né? Porque não é, ô, série, só ter o conhecimento. É ter o conhecimento e aplicar ele no momento de prova, né? Ah, você não aprendeu na faculdade? Eu aprendi, mas até para eu ter a rapidez de aplicar ele no momento de prova, em 3 minutos que eu posso gastar no máximo por uma questão, é outra coisa, né? É um outro caminho que você tem que seguir. Tipo assim, o melhor parâmetro são as questões, né? Mas nas exatas, particularmente, tu não tem uma amostra muito grande daquele tipo de assunto. Às vezes tu pega assunto lá que vai ter 2, 3, 4, 5 questões da banca, ou uma questão. Até hoje, ela, né, então tu não tem assim um parâmetro. Não é como um direito, um português, que tem uma porrada de prova todo dia, saindo todo final de semana tendo prova e vendo como é que a banca cobra, né? Então é fundamental, de fato, tentar cercar todo o conteúdo ali, né? Inclusive aquele que tu não vinhas estudando, para depois se treinar nas provas e pegar essa manha de resolução de prova e tal. É bem Aham. importante, né? E, cara, e assim, também tu tem uma carreira grande fazendo concursos, né? Não começou agora. Então, por mais que tu não tenha feito um pós-digital do jeito que tu queria ter feito, mas tudo que tu construiu Aham. até agora te deu aquela manha de, cara, essa questão aqui é melhor deixar em branco. Pô, essa aqui é uma questão que eu preciso marcar. Isso é uma experiência que a gente só aprende jogando, né? Não É. adianta só treinar, essa é só jogando, né? E, Ô, sério, eu Marcelo, queria falar mais uma coisa para o fica. Marcelo lá do passado, se ele conseguisse ouvir antes que eu queria ter falado, que eu queria ter Mas, ouvido, né? Vou falar agora. Uma coisa do aluno avançado também é ter a humildade. Humildade e conhecimento tem que andar junto, né? Primeiro você tem que reconhecer que você não sabe, né? Então você tem que ser humilde para aprender. Mas assim, matéria básica, simples. Você fala assim, isso eu não preciso, você precisa revisar. Até bati na mesa aqui. Porque eu fiz um concurso uma vez na Codevasf e foi meio de última hora, eu estudei só um mês para ele e eu só revisei economia. E eu não revisei AFO. Falei, AFO, o basiquinho de AFO ali tá tranquilo. E eu errei, cara. E eu rodei, sabe? Assim, eu tive a última nota, eram 20 pessoas por redação, eu tive a última nota, eu fui o 20º. E deu certo, tá? Tudo bem, beleza. Mas eu olhei e falei assim, caramba, cara, ali foi não ter a humildade mesmo, eu vou voltar no básico, eu vou rever o básico, eu vou ver um resumo do básico, cobrir todo o edital, né? Então, o aluno avançado, às vezes, não pode deixar de descuidar do básico também, que às vezes na hora de prova ali, deixa escapulir. Então, isso aconteceu comigo. cara, isso é importante. Eu vou estar falando, eu vou comentando, né? A gente já. ah, eu, quando monto ali o plano, isso para qualquer prova, eu monto meta, eu monto questões de todos os pontos do edital. Ah, porque eu quero estudar só o mais cobrado, porque eu quero só estudar o que não sei. Cara, eu monto metas de todos os pontos do edital e sugiro fortemente que passe por todos eles. Ah, mas, pô, eu vou estudar princípios fundamentais Cara, se tu tá Vai, errando 10%, eu tô fazendo 90%, beleza, tu tem 10% para aprender ali. Fora as novidades, fora aquelas questões que a banca vai inventando, né? E, e fora também, sério, que você tem que estar lá na hora da prova pronto para fazer aquilo de forma rápida. Então você tem que acessar rápido. Isso daí é uma coisa que você aprendeu há muito tempo. Até você. Ah, mas será que é isso? Será que. Não, tem esse ponto, não, você não pode ter dúvida. Então você tem que revisar tudo. Sério, a gente já está acabando, mas eu vou falando que eu tenho coisas importantes para falar da sua mentoria, né? Uma coisa que eu queria muito em 2015 ter tido a mentoria sua, eu estava estudando ainda colega de estudo, mas muito legal, que você monta cobrindo todo o edital. Então, teve coisas de economia que não acha no material. Você não tem um bom material, um PDF, um bom material, e às vezes você tem uma questão ou outra na prova e você não dá atenção. Então,
Bem-estar, por exemplo, bem-estar em microeconomia, eu não tinha estudado tão bem quanto eu estudei com você. Então, isso foi muito legal. O pessoal pergunta, é legal, é legal porque você passa por todo edital. Isso daí é muito importante. Não só o início, mas esse lance que você falou, é fazer a varredura do edital. E outra coisa legal também, desculpa, eu estou falando da plataforma. Outra coisa muito legal da plataforma, que eu achei assim, que foi muito bom para mim, é que você consegue procrastinar até domingo. Porque eu vou jogando a meta para frente, só que ela não passa para a próxima semana. Então, geralmente, domingo de manhã, eu tava com cara feio estudando estatística, que eu fui jogando ela para frente, né? Então, isso é muito, muito bom também da plataforma. É uma coisa muito legal. E tem uma forma de organizar ali que é tentar sempre zerar a semana, né? Então, ali o domingo sempre é o dia que vira, então até o ranking lá, o pessoal só pega muito ao ranking, né? Agora, o ranking agora de comparativo ali, o pessoal tá mudando sempre nas lives, pergunta sobre isso, né? Mas também o ranking zero é sempre na segunda, sempre no domingo. Então, o cara que fez uma semana boa, que foi o top 3 lá daquela semana de alunos, começa do zero de novo. E aí vai ter que fazer o melhor sempre. Então, cara, essa é uma ideia, né? A gente vai fazendo semana a semana, quando veio deu um mês, aí daqui a pouco deu 2 meses, 3 meses, daqui a pouco tu fez ali 6 meses, tu já tá competitivo, já tá fazendo provas, né? É fundamental, cara. Isso aí eu acho bem importante, né? Essa questão de o teu desempenho ele sempre zerar, então, pô, se tu teve um dia bom, o dia do concurseiro, eu já falei isso em outra live, não lembro com quem que eu tava falando isso. Ele zera todo dia. Então, se tu fez um dia top hoje, rendeu, acertou tudo, voou, cara, no outro dia começa do zero de novo. E ali a lógica e a lógica ali das metas é a mesma coisa. Cara, até domingo, pô, fiz uma semana top, beleza, domingo zera tudo, agora tu vai começar de novo. Vai ter que fazer uma semana boa de novo naquela próxima semana e uma semana após a outra, cara. Isso aí é fundamental. Mais alguma coisa que o Marcelo, aprovado aí no auditor do TCE, quer falar para o Marcelo, estudante para diplomata lá, recém-formado? Não. Não, eu acho que é isso aí. A gente não falou de redação, né? Que eu não tive tempo de estudar para redação mesmo. Mas o que eu acho legal, assim, só acho que a última coisa que eu queria falar redação é conceito, né? Então, você tem um conceito ali que está muito bom em economia. Eu dou 10 questões para você fazer de economia de, não sei, externalidade. E aí, você consegue tirar 100% ali, você acertou todas. Tá ótimo. Aí você tem que fazer uma redação de externalidade. Aí já é diferente, entendeu? Aí, às vezes, você vai penar. Então, qual que é o lance, assim, para redação que eu gosto, que eu notei? Eu não tive tempo de escrever redação, mas eu escrevi conceitos importantes. Sabe? Se organizar esses conceitos e colocar ele na ponta do lápis. Externalidade, vai lá e define externalidade. É pensar com conceitos a todo momento, né? Você vai juntando conceitos, que são habilidades diferentes. A habilidade de você fazer uma questão, que às vezes você sabe, você vai bem, mas agora você escrever aquilo lá. E isso tem que estar rápido. Isso foi um dos motivos que eu acreditei que eu não ia passar também no concurso. Porque eu vi faltando muito tempo para mim na prova. Eu fiz a prova muito desesperado, sob muita pressão. E na hora da redação eu falei assim, minha redação tá horrível, não rolou, não foi, e acabou sendo uma nota legal de redação. Cara, essa parte, enfim, então vamos trocar ideia aqui, né? Da discursiva é uma forma diferente de tu estudar. Não é uma coisa no objetivo é julgar se aquilo ali faz sentido ou não. Outra coisa é dizer, cara, me fala o que é isso aqui. Essa questão de tu ter os conceitos coringas ali já na cabeça formados, quando tu precisa de linhas para preencher a tua peça, né? Cara, eu preciso de linhas. Vou contar aqui a historinha de onde surgiu esse modelo, do modelo ISN. Vou falar do Pixie e tal, vou falar ali da historinha, porque eu tenho isso na minha cabeça e só me dá linhas. Então é fundamental, cara. E tu só vai construindo isso quando tu vai se deparando com os temas de prova mesmo, né? Então, uma dica assim que eu posso dar agora por exemplo, o MP de Contas que tem prova discursiva. Cara, varre o que o CESP já cobrou, né? Tu não pode ser surpreendido. Tu pode ser surpreendido por uma coisa que, cara, nunca cobrou isso na história. Agora, essa ali de esse tema que era de paridade de poder de compra da âncora cambial ali, que caiu no TCE 16, cara, o CESP já cobrou uma questão assim, na discursiva. Porque quando eu montei um simulado,
ali de economia, montei alguns simulados e eu peguei uma questão base deles, ou no objetivo ou discursivo, e meio que fui adaptando para fazer um tema. Então, como eu fiz um tema parecido, eu sei que ele já tinha cobrado isso em algum lugar. Esse tipo de situação, cara, o aluno não pode ser surpreendido, né? Cara, nunca Aham. imaginei que ele ia cobrar âncora cambial. Cara, se ele já cobrou uma vez, tem que ligar aquele alertinha, entendeu? Aham. Isso E é uma coisa sério, eu tenho que. dois elogios. Eu tenho dois elogios para te fazer. Spoiler também, que quando alguém contratar ali a mentoria, já vai saber como é que é. Mas duas coisas muito importantes que você fez. Primeiro, aquele caderno de questão do TEC de discursiva. Eu não tive tempo de fazer, mas eu percorri aquele caderno quase que inteiro, fazendo leituras. Isso. Então, isso me ajudou demais a ter um bom desempenho na redação. Uma outra coisa que você não fez, e por tempo que eu não tive, eu não consegui aproveitar muito, mas o pouco que eu vi um dia antes da prova, em Floripa, lá já, foi essas questões que você colocou. Eu não fiz nenhum simulado, você não corrigiu nenhum simulado que eu fiz. Eu não fiz, né? Mas eu olhei o padrão de resposta seu e estava muito legal. Essa parte de pegar os temas mesmo, eu acho que é um pré-requisito, né? Já procuro fazer, levantar ali, né, levantar de cada banca, colocar nas metas ali, porque é uma coisa que já aconteceu comigo, assim, como aluno, sabe? De fazer uma Aham. discursiva, ser pego ali, a gente fala com as calças na mão, né? E depois de olhar e ver que, pô, ele tinha cobrado isso ali, sei lá, 20 dias antes em outra prova, assim. Então, coisa que a gente tem que tá vacinado, né? Ô Marcelo, eu queria, cara, agradecer muito aí pela tua disponibilidade, cara, em conversar comigo, né? Não vejo a hora de tu estar definitivamente aqui em Santa Catarina para a gente poder trocar uma ideia de novo pessoalmente. Foi muito legal que a gente conversou bastante, né? A Uhum. pessoal com certeza aprendeu bastante, cara, tu fala bastante assim, tem bastante conteúdo para passar, então ficou muito divertido te ouvir, cara. Eu tava aqui quase mais como espectador do que como um interlocutor mesmo, né? E com certeza ficaram ali algumas coisinhas que de repente alguém não entendeu bem, vai querer te esclarecer. Procura o Marcelo ali no direct dele e incomoda ele um pouquinho também, que com certeza Nossa, eu ele tem fico muita super coisa boa feliz. para passar para a gente, né? É um cara aí que eu particularmente admiro muito, já te conhecer pessoalmente, já te conhecia assim como concurseiro e tal, e Aham. agora ver tu aprovado como auditor, independente de ser aluno ou não, para mim é uma felicidade bem grande. Fiquei bem contente de tu se dispor a vir conversar com a gente aqui, né? Tu viu ali que eu particularmente vi vários alunos de economia aqui que estão estudando agora para CGE Economia, acompanhando, pegando as dicas ali, com certeza vão te incomodar lá também, tá? Fique à Agradecer a vontade. todo mundo que assistiu a gente aí também, sempre com um número bem bom de visualizações. Vai ficar salvo, perguntaram ali, vou deixar salvo, porque alguém entra no começo, entra no final, só pode assistir uns 10 minutinhos, Aham. mas eu deixo lá, então depois com certeza vale a pena assistir do começo até o final, tem muita coisa para aprender. E deixa o recadinho final aí, então, para a gente encerrar nossa conversa. Isso é, eu queria aproveitar aqui, eu queria fazer um agradecimento, na verdade, né? Eu queria agradecer muito o apoio que você me deu em toda essa jornada. Eu vim aqui falar, inclusive, porque eu falei, tem que falar, porque o pessoal tem que conhecer o trabalho que o ICL faz. Eu acho que o trabalho que a gente fez aí, eu estar com você foi um diferencial. Eu tenho certeza, eu apontei aqui o que foi no meio do processo e não sei, sozinho eu não chegaria nisso. No primeiro lugar, acho que não conseguiria. E eu queria aproveitar, agradecer minha esposa também, que me deu sempre o apoio, agradecer minha família do apoio. E eu queria dedicar, e até me emociona aqui, mas de certa forma eu queria dedicar para meu pai e para minha mãe essa aprovação. Desculpa até me emocionar aqui, né? Nem sei se. Mas é o que eu quero falar agora, eu tô aberto aqui. Queria dedicar porque eu sempre tive apoio para estudar deles. Sempre, sempre tive apoio. Tive apoio e exemplo. Meu pai e minha mãe tiveram situações difíceis na vida, né? Ninguém nasceu com berço bom. O berço que eles me deram, eles não tiveram. E com estudo, né? Meu pai, com 7 anos de idade, vendia empada na feira, se formou médico. Então, batalhou demais para estar lá e sempre deu esse exemplo. Então, hoje é um conversar aqui com você e a gente sente um pouco mais esse resultado, de chegar lá e pegar em primeiro. É uma obra deles, né? Foi eles que me proporcionaram isso tudo e eu
gostaria de agradecer, homenagear aqui o meu pai, Luiz Gonzaga, e minha mãe, Nelson. Desculpa, Pô, cara, foi mal, mas imagina, desculpa. imagina, com certeza eles foram homenageados, eu falei isso durante a nossa conversa, da melhor maneira possível, né, cara? Com certeza tão feliz, né, cara? Vão ficar mais felizes ainda no dia da tua Sim, posse lá, sim. vai ser um dia bem emocionante, assim. Aham. É, e, cara, tu, pra mim, vai ser um exemplo que eu vou levar como, não só como aluno, mas como pessoa mesmo, cara. Então, uma pessoa que eu sempre vou dizer, cara, um dia eu conheci um cara que passou por isso e foi lá e fez isso aqui. E hoje ele é auditor do tribunal, enfim, daqui a pouco, de repente, vai ter outra carreira. Vai ser o meu amigo o resto da vida aí, com certeza também. É um cara que eu Tamo junto, aprendi a sim, sim. admirar como pessoa, né, cara? Tu já veio com uma base muito boa, tu já estava Sim. no nível alto, basicamente. Tu sabia o que fazer para ser aprovado ali, mas tenho certeza de a gente estar trocando essa ideia durante esse tempo de pós-digital foi fundamental para mais ou menos tu ter em quem conversar sobre as coisas de concurso e tal, porque é uma Sim. jornada assim um pouco solitária, um pouco difícil. E, cara, eu sempre vou encher tua bola aí, cara. Eu fico muito feliz. Não queria ter tocado nesse assunto, assim, sabe? Tomei bastante cuidado para não entrar nesse assunto, porque é uma coisa muito individual da pessoa, né? Enfim. Mas, cara, foi fundamental ter contado, ter falado isso aí, cara, porque tu pode ter certeza que vai ter um cara hoje que tava uma semana sem estudar, que uma hora ele vai olhar isso aqui e vai dizer, porra, ele passou, acho que a pior dor, né, com certeza deve ser o nosso filho, mas perder a segunda pior dor que pode ter que é perder a nossa mãe, que Ah, continuou aham. estudando e foi lá Mãe, e pai. conquistou, enfim, homenageou eles da maneira mais bonita que podia homenagear, tá? Agradeço muito, cara, assim, aprendi muito contigo hoje, fiquei muito feliz de tu compartilhar com a gente a tua experiência, um pouquinho do jeito que tu aprendeu a estudar, o Marcelo de hoje aprovado, auditor, falando do Marcelo lá, começando isso, não tem preço, né, cara? São Uhum. atalhos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada e quem está começando agora já começa da maneira certa, né? É, essa é a E ideia. mais uma vez, cara, Cortar o caminho, agradecer né? muito, agradecer muito aí a tua atenção, a tua disponibilidade, agradecer a quem acompanhou, tá? Vai ficar salva essa live aqui porque realmente ela tem que ser compartilhada, tem que ser comentada porque é uma história muito bonita aí, cara. E mais uma vez, cara, Obrigado. parabéns por tudo aí, pela tua conquista. E se tudo der certo, eu vou estar na tua posse lá também, cara. Vou te dar um abraço pessoalmente lá porque, Claro! né, tu para mim se tornou aí um grande amigo e agora e principalmente um exemplo aí de conduta, de conquista, né, cara, de perseverança, tá? Obrigado, sério. Tô te esperando na posse. Já ia falar isso pra gente finalizar, a gente se vê na posse, então. E que ela Um venha abração, logo. né? Vai dar tudo certo aí, cara. Os próximos meses a gente vai estar todo mundo onde deveria estar, né? Maravilha. Marcelo, um abração aí, cara. Obrigadão, gente, por ter acompanhado a gente até agora, tá? Eu vou deixar salvo aqui. E o que precisarem aí pode contar com a gente, tá? Um abração e até mais. Um abraço, obrigado, Serão.